Boa noite. Estão me ouvindo bem aí, pessoal? Está chegando bem o áudio aí? Ok. Sim. Então tá. Eu vou compartilhar com vocês aqui um arquivo sobre aquele assunto que a gente iniciou na aula passada, né? A gente começou a falar sobre congruência e identificamos alguns exemplos ali de congruências, né? Pensando no resto da divisão de um número por outro. Então, eu vou retomar esse assunto, né? Eu fiz alguns exercícios com vocês, eu vou retomar esse assunto na aula de hoje, porque eu estava olhando o nosso cronograma, né? Hoje está previsto ali o início de uma atividade avaliativa, tá? Então, no final da aula de hoje, vai ter um trabalho que vai estar disponível ali no Moodle, né? Vai ter um arquivo lá com algumas questões a serem resolvidas, né? E aí vocês terão lá um prazo para fazer a entrega das soluções ali no Moodle. Então, vamos, né, vocês já fizeram aquela tarefa teste, eu dei o retorno para quem não tinha ainda retornado, eu concluí hoje, né? Já respondi para todos. Então, eu acho que algumas coisas ficaram bem assim, a maioria de vocês conseguiu gerar o PDF, está legível, né? Então, eu acho que nesse sentido foi válida ali aquela tarefa teste. Então, hoje, depois do final da aula, vai estar disponível o arquivo com essa primeira atividade avaliativa. Vamos fazer uma atividade avaliativa individual, tá? Para ver como é que vocês estão se situando aí. Então, serão algumas questões sobre essa parte de funções injetoras, funções bijetoras, né? Que a gente discutiu ali em algumas aulas, e também aquelas propriedades lá que permitem resolver desigualdades e escrever a solução de uma desigualdade através de uma união ou intersecção, enfim, através de intervalos, né? Que a gente também viu. Então, são questões que estão relacionadas com essa primeira parte do curso, que a gente está completando finalizando, né, o mês de agosto. A gente está aí com 3 semanas de aula, né? E então algumas questões com mais cálculos e outras questões de verdadeiro ou falso, né? Onde pede para vocês colocarem se é verdadeira ou falsa uma certa afirmação e fazer uma justificativa, né? E até na justificativa vocês poderão usar o conhecimento que vocês têm de funções e de estudo de funções vindos de outras disciplinas, como do cálculo diferencial, por exemplo, né? Então, certas propriedades das funções que são conhecidas do cálculo, tá, vocês poderão usar como justificativa, né? Ao responder às questões propostas nessa primeira atividade de avaliação, tá? Então, eu até sugeri ali, eu não sei se vocês conhecem, né, para gerar um PDF, tem um aplicativo que me indicaram que é o Khan Scanner, né? Então, para quem já tem, já sabe como gerar o PDF, é tranquilo, né? Eu gero o PDF aqui na impressora do meu notebook, né? Então, ao mandar imprimir o documento, eu mando imprimir em formato PDF, e aí ele gera o PDF. Então, para quem não tem essa possibilidade, tem esse aplicativo, deve ter outros, né? Outras possibilidades, tá? O PDF, para mim, tem sido o arquivo mais amigável, não tem dado problemas na leitura aqui, quando eu abro o arquivo em formato PDF, nunca deu problema, né? Então, por isso que eu estou adotando essa restrição, né? Outros formatos de arquivo, eu tive problema na leitura, e aí gerou, né, alguns probleminhas, tá? Muito bem. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês.
Então, pessoal, eu falei né, da definição lá de equivalência, né? E falei que a congruência módulo N, ela define uma classe de equivalência. A gente vai retornar a esse assunto, né? Mas eu vou exemplificar aqui, no caso específico do N igual a 3, tá? Vamos pensar assim no N igual a 3. Né? Então, eu posso dizer que o 5 e o 2 são equivalentes, tá? Porque 5 menos 2 é igual a 3. Tá? Outra forma de ver isso é observar que quando eu faço a divisão, né, do 5, aqui quando eu falo em divisão nos inteiros, né, pessoal? Então, quando a gente faz a divisão do 5 por 3, se a gente fizer aquela casinha lá, vai dar 3 vezes 1 e vai sobrar 2, né? Certo? O 1 é o quociente, né? A gente diz que o resto é 2, tá certo? Vou colocar aqui R igual a 2, né, o resto. Se eu pegar o próprio 2, né, o 2, se eu dividir por 3, ele também vai ter resto 2, porque o 2, ao ser dividido por 3, dá 0. Né? O 2, a gente faz aquela casinha, né, se eu fizer a casinha da divisão, quantas vezes ele cabe dentro o 3 cabe dentro do 2? 0 vezes, e sobra 2. Né? Então o resto também é 2. Certo? E isso vai acontecer com todos os números numa progressão aritmética de razão 3. Né? Se eu pegar o 8, a mesma coisa. Ele vai dar, na hora que eu faço a divisão, vai dar 3 vezes 2 e vai sobrar 2. Né? Então o resto também é 2. Então, nesse sentido, né, quando eu olho para o resto, né, da divisão destes números por 3, todos eles são equivalentes, né? Tem o mesmo resto. Né? E, inclusive, se eu pegar um número negativo, quer ver? Ó, se eu pegar o menos 1, por exemplo, isso é interessante porque o resto sempre é positivo, tá? Então, o menos 1, quando eu faço a divisão por 3, para que faça sentido essa igualdade aqui nos negativos, né, eu posso escrever assim, ó. Então vejam, ó, o quociente é negativo aqui, ó, né, que é menos 1, mas o resto é 2, ó, menos 3. Mais 2 é menos 1. Veja que essa igualdade aqui é certa. Então, o resto também é 2. Tá? Então, na hora que eu faço o uso da divisibilidade nos números inteiros, tá? Esse resto, né, a sobra aqui, é sempre um número positivo e obrigatoriamente será menor que o próprio 3. Né? Veja que na divisão por 3, as únicas possibilidades de sobrar alguma coisa, né, isto é, os restos possíveis são 0, 1 e 2. Vocês podem pegar qualquer número inteiro. Né? Por exemplo, 6. Vou pegar o 6 aqui. Vamos olhar aqui agora a classe dos números que dão o resto 0. Né? Se eu dividir o 6 por 3, vai sobrar 0. Certo? E a mesma coisa se eu pegar qualquer outro número que seja o que a gente chama de múltiplo de 3, né? Como é que a gente sabe que um número é múltiplo de 3, né? Bom, se a gente divide esse número por 3 e o resto é 0. Existem critérios, né, que a gente utiliza para identificar que um número é múltiplo de 3, né, que são conhecidos lá do ensino, chamado ensino fundamental, né? Essa é outra história, mas o que interessa é que quando um número é múltiplo de 3, ao fazer a divisão por 3, o resto é 0. Né? E a outra possibilidade é o resto ser 1. Por exemplo, vamos pegar o número 4.
Se eu divido 4 por 3, dá 3 vezes 1 e sobra 1. Né? E a mesma coisa se eu dividir o 7 por 3. Dividir o 7 por 3 vai dar 3 vezes 2 mais 1. Né? O quociente é 1 e o resto é 1. O quociente é 2, desculpe, e o resto é 1. Então, quando a gente faz divisão por 3, nos inteiros, ou o resto é 2, ou o resto é 0, ou o resto é 1. Tá? Então, essas são as possibilidades. Então, a gente vai dizer que quando os números têm o mesmo resto, que eles são equivalentes, né? Naquela congruência módulo N, como a gente fala. Né? Certo? Então, é por isso que a gente usa aquela notação que eu introduzi na outra aula, né? Que é a chamada relação de congruência. Né? Então, esta relação de congruência, que diz, então, que um número x é congruente a um outro número x' nos inteiros, né? Esta relação aqui, ela é definida, ela é equivalente a esta igualdade aqui, ó. Tá? Então, isso, a gente tem que, né, se familiarizar com essa notação, né, pessoal? Então, é uma coisa meio estranha, digamos assim, mas vocês devem procurar, então, pensar sempre que este símbolo, né, as 3 barrinhas ali da congruência, né, é apenas uma forma de dizer que o x menos x' é um múltiplo do n. Tá? Isso acaba implicando que os números que são equivalentes, módulo n, são aqueles números que deixam o mesmo resto, porque observa, ó, se eu pego esta equação aqui, ó, vou pegar um número x qualquer lá nos inteiros, vou descobrir quais são os números inteiros que fazem parte da classe de equivalência do x relativamente à congruência. Né? Então, os números que pertencem aos inteiros, que são equivalentes a x, são aqueles números inteiros que são congruentes a x módulo n, que são os números que satisfazem essa condição aqui. Né? Então, para que o a seja congruente a x, pela definição ali, né, o a menos x tem que ser um múltiplo inteiro do n. Né? Certo? Então, se eu isolar o a, eu vou ver que o a é um número que é igual a x mais k vezes n, onde o k é um número inteiro. Tá? Então, a classe de equivalência definida pela congruência é formada pelos números dessa forma aqui. Tá? Então, o conjunto das classes de equivalência, assim definido, depois a gente vai detalhar um pouco mais isso aqui, tá? Tem exatamente n elementos, tá? E esse conjunto, ele vai ser representado, né, nos livros, né, depois a gente vai trabalhar um pouco mais, por esta notação aqui, pessoal, tá? Então, o Zn é o conjunto das classes de equivalência definida pela congruência módulo n. Né? Essa congruência, ela reúne numa mesma classe os números que têm o mesmo resto na divisão dos números inteiros por n. Como a gente viu aqui no caso do n igual a 3, né? Eu posso ter o resto 0, o resto 1 ou o resto 2. Ó, 0, 1 ou 2. Tá? Então, essas são as possibilidades. Ó. Quando o n é igual a 3, o Z3 ele vai ter 3 classes de equivalência. Né? O que é a classe do 0? Ó, vamos pegar aqui a classe do 0. A classe do 0 vai ser formada por todos os números que vão deixar o resto 0 na divisão por 3. Tá? Então, nesse conjunto aqui, né, nesse conjunto que eu estou chamando de classe de equivalência do 0, vão estar reunidos os números que são múltiplos de 3. Vejam que eu estou trabalhando aqui com a equivalência módulo da congruência módulo 3. Né? Então, ó, eu reúno na classe de equivalência, que eu chamo de classe do 0, todos os números que dão resto 0 na divisão por 3, que são exatamente os múltiplos de 3. Tá? Então está aqui. Agora a classe do 1. O que é a classe do 1? A classe do 1 são os números que deixam o resto 1 na divisão por 3. Então vou começar com os positivos, que é mais fácil. Né? Ó, o 7,
o 4, né? O próprio 1. Né? Aí eu vou diminuindo, né? O menos 2, né? O menos 5, né? O menos 8, certo? Então, essa progressão aritmética aqui de razão 3, ó, todos esses números que estão ali na classe do número 1, módulo 3, são aqueles números que, quando eu faço a divisão por 3, deixam o resto 1. Né? Certo? E a classe do 2 vai ser formada pelos números que vão deixar resto 2 na divisão por 3. Então, o 8, o 5, o 2, o menos 1, o menos 4, o menos 7. Né? Essa progressão aritmética aqui de razão 3, né? Que é ilimitada superiormente e inferiormente, né? Não tem nem menor nem maior, não tem mínimo nem máximo. Ó, todos esses números aqui, quando tu divide por 3, vai ter uma parte inteira na divisão, mas o resto vai ser 2. Né? Então todos esses números estão numa mesma classe que chama classe de equivalência módulo 3, né? Definida pela congruência módulo 3. Né? E por que isso acontece? Né? Então a gente vai falar aqui um pouco dessa situação, nesta apresentação, aqui depois eu vou... Ó, esses aqui são alguns resultados que nós vimos na aula anterior, né? Só para a gente lembrar aqui. Ó, revendo aqui, né, os números dividindo por 3. Ó. 0 dá resto 0 na divisão por 3. Né? De novo, ó, o 1 na divisão por 3 dá resto 1. O 2 na divisão por 3 dá resto 2. Aí quando chega no 3, volta a dar resto 0. Aí no 4, dá de novo o resto 1. No 5, dá o resto 2. Então, assim por diante, né, pessoal? O 6 vai dar resto 0. Então, 0, 1 e 2 são os restos possíveis, né, na divisão por 3. E a mesma coisa acontece com os números negativos, né? Certo? O menos 6 dá resto 0, o menos 5 dá resto 1, o menos 4 dá resto 2, e assim sucessivamente. Tá? Então, por isso que eu falei para vocês, né, que, né, analisando as possíveis divisões por 3 nos inteiros, né, a gente está falando de divisibilidade nos números inteiros, os restos possíveis são o 0, o 1 ou o 2. Tá? Então, a gente tem essa definição aqui, ó. A gente chama de congruência módulo N. A gente vai chamar de N um número inteiro positivo qualquer, mas ele é um número dado. Né? A gente vai dizer que os inteiros A e B, o A e o B são números inteiros. Né? O A e o B podem ser positivos ou negativos. O N é um número inteiro positivo. Mas então, o A e o B são congruentes módulo N, simbolizado por esta notação aqui, se o N divide a diferença A menos B, ou seja, desde que o A menos B seja um múltiplo inteiro do N. Então, esta definição aqui, essa notação A congruente a B módulo N é equivalente a dizer que A menos B é o resultado do N multiplicado por K, onde o K é um número inteiro. Então, esta propriedade, nós vimos então alguns exemplos na outra aula, né? Por exemplo, o 24 é congruente a 3 módulo 7, porque o 24 menos 3 é 21, que é 7 vezes 3. Né? O 20 é congruente a 0 módulo 5, porque 20 menos 0 é igual a um múltiplo de 5, é 5 vezes 4. O 15 é congruente a 1 módulo 2, porque o 15 menos 1 dá 14. Então vejam, ó, observem, vamos analisar agora o resto aqui. Ó. Vamos pegar e dividir os 15 por 2, dá 7 e sobra 1. Se eu divido o 1 por 2, dá 0 e sobra 1. Então esses dois números, na verdade, o 15 e o 1 são congruentes módulo 2, porque eles deixam o mesmo resto na divisão por 2. Né? Opa, desculpe.
Aqui, ó, esse exemplo aqui envolvendo os números negativos, né? O menos 31 é congruente a 11 módulo 7. Por quê? Menos 31 menos 11 dá menos 42, ou seja, 7 vezes menos 6. Né? Vejam que quando eu divido o 11 por 7, o resto é 4. Né? E a mesma coisa quando eu divido o menos 31 por 7. Dá menos 5 e o resto é 4. Este outro exemplo aqui é a mesma coisa. Ó. O 100 é congruente a 1 módulo 3. Por quê? Quando eu divido 100 por 3, o resto é 1. E o 1, ao dividir por 3, o resto também é 1. E isso equivale a dizer, então, que 100 menos 1 é um múltiplo de 3. E, finalmente, né, observar que o número vai ser sempre congruente a ele mesmo. Né? Porque o zero, né, pessoal, o zero ele tem a propriedade de ser múltiplo de todo mundo, né, no conjunto dos números inteiros. Então, a gente fez alguns desses exercícios aqui, não vou discutir de novo, né? Isso aqui já foi analisado na semana passada. Né? Então aqui, este é o teorema conhecido como teorema da congruência. Né? E esse teorema, então, ele estabelece várias propriedades que são válidas para a congruência módulo N. Deixa eu só interromper aqui. Acho que eu vou voltar aqui, ó. Aí eu volto lá. Então, são várias propriedades relacionadas à congruência módulo N. Esse teorema diz o seguinte, ó, o N é maior que 1, é um inteiro fixo, né? Então é um inteiro positivo maior que 1, né? E fixo. E A, B, C e D, números inteiros arbitrários. Então, A, B, C e D podem ser inteiros positivos, podem ser inteiros negativos, algum deles eventualmente pode ser igual a zero, não tem nenhum problema. Então, são válidas as seguintes propriedades. O A é congruente a A módulo N, então, todo número é congruente a ele mesmo. Tá? Segunda propriedade, se o A é congruente a B, então o B é congruente a A. Né? Então, é uma relação, pelo item A é uma relação reflexiva, e pelo item B é uma relação simétrica pelo item B. Né? E item C, se o A é congruente a B módulo N e o B é congruente a C módulo N, então o A é congruente a C módulo N. Então, essa relação é transitiva. Então, juntando A, B e C, propriedade simétrica, reflexiva e transitiva, né, como essas três propriedades A, B e C são válidas, isso significa que essa relação de congruência módulo N é uma relação de equivalência. Tá? Além de ser uma relação de equivalência, valem outras propriedades. Ó. Se o A é congruente a B e o C é congruente a D módulo N, então A mais C é congruente a B mais D módulo N. Então eu posso somar na congruência módulo N e A vezes C vai ser congruente a B vezes D módulo N. Tá? Se o A é congruente a B módulo N, então A mais C é congruente a B mais C, eu posso somar qualquer número aqui, ó, e o A vezes C vai ser congruente a B vezes C módulo N. Então eu posso multiplicar qualquer número pelo A e qualquer número pelo B, que a congruência se preserva. E essa última propriedade diz que se o A é congruente a B módulo N, então o A elevado na K vai ser congruente a B elevado na K módulo N, para todo inteiro positivo K. Então, essas propriedades todas aqui, pessoal, elas são propriedades que são extraordinárias, porque elas permitem resolver problemas envolvendo divisibilidade de números inteiros, descobrir o resto na divisão de um inteiro para o outro, de uma forma muito rápida, muito eficaz. Claro que aí exige uma certa engenhosidade, né, em certos exercícios, em certas aplicações. E é muito interessante que, se vocês olharem os livros que falam sobre a divisibilidade dos números inteiros, a quantidade de aplicações que tem esta operação de congruência módulo N. Se vocês um dia tiverem oportunidade e tiverem interesse
em estudar a criptografia, por exemplo, que é uma área de conhecimento, é uma fronteira, né, entre a matemática e a ciência da computação. A base teórica da criptografia é a relação de congruência módulo N. Né? O que é a criptografia, né, pessoal? Falando rapidamente, é uma área de conhecimento que estuda métodos e técnicas de decodificação, né, de informações. Então, para quem declara, por exemplo, imposto de renda, né, eu vários outros milhões de pessoas, né, aqui no Brasil, a gente declara imposto de renda anualmente. A gente manda a nossa declaração pela internet, pelos programas da Receita Federal, né, e essas informações elas são codificadas. Né. Se uma pessoa capturar alguma dessas informações no meio do caminho, ela não vai conseguir saber o que está escrito ali. Né? Porque a decodificação ela é baseada em teoremas de congruência e divisibilidade com números primos com milhões de algarismos, né? E isso torna a decodificação, para quem não tem conhecimento da chave, né, que a gente chama para decodificação, é impossível a pessoa descobrir. Tá? Mesmo com computadores muito velozes, demorariam bilhões de anos para testar as várias possibilidades. Né? Então, a criptografia é uma área de conhecimento muito importante, porque os bancos, o setor militar, as indústrias que protegem seus dados utilizam a criptografia exatamente para dificultar, né, o acesso a informações confidenciais, tá? Então é uma área muito ativa, tem muita gente que trabalha com isso, né? Aqui na universidade tem alguns colegas que têm bastante conhecimento em criptografia e desenvolvem, né, pesquisas nessa área, tá? É muito interessante. Bom, então vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês, né, de utilização dessas propriedades, para a gente ver como é que elas funcionam. Tá? Eu vou fazer aqui a demonstração das 3 primeiras. Né? Bom. Ó. Então, a primeira propriedade, eu pego qualquer número inteiro. A menos A é igual a 0 vezes N. Né? Então, qualquer número inteiro, A é congruente a ele mesmo, né? Porque a diferença A menos A é um múltiplo de N. Né? O zero, né, é um número que tem essa propriedade, né, pessoal? Ele é múltiplo de qualquer número inteiro. Se o A é congruente a B, a gente viu que isso equivale a dizer que A menos B é igual a N vezes K, né, por definição. É porque a diferença A menos B é um múltiplo de N, para algum inteiro K. Então, B menos A é simplesmente trocar aqui a ordem, né? E aí vai ser menos N vezes K, ou seja, menos K vezes N, e o menos K é um número inteiro. Portanto, vale a propriedade escrita lá no item B, que o N multiplicado por um número inteiro é igual a B menos A. Isso equivale a dizer que B é congruente a A módulo N. E a terceira propriedade, que demonstra que a relação de congruência é uma relação de equivalência, parte da seguinte hipótese: se o A é congruente a B e o B é congruente a C, módulo N, então A menos B é igual a N vezes K, né? Por hipótese. E B menos C é N vezes M, onde o K e o M são números inteiros. Então, A menos C, que é a mesma coisa que A menos B mais B menos C, né? Porque vejam que eu subtraio B e somo B, né? Isso aqui é uma igualdade. O que é A menos B? É N vezes K. E B menos C é N vezes M. Então, eu coloco N em evidência, fica K mais M. N que multiplica K mais M é a mesma coisa que N vezes P, onde o P, que é a soma K mais M, é um número inteiro. Então, o A é congruente a C. Módulo N, realmente, as 3 primeiras propriedades estão demonstradas. Tá? Então, assim, pessoal, eu, em vez de trabalhar só aqui na demonstração, eu vou passar um pouquinho, depois eu volto aqui à demonstração. Né? Eu vou trabalhar um pouquinho essa ideia, então, detalhando como é que essas propriedades, né, da relação de congruência podem ser utilizadas para resolver certos problemas envolvendo a divisibilidade com números inteiros. Então, eu vou voltar aqui, né? Ó, tem lá o conjunto dos números inteiros. Então, a classe de equivalência módulo N, ela vai dividir esse conjunto em N classes
cada uma delas representando o resto na divisão de um número inteiro por n. Os números que têm resto 0 na divisão por n, os números que têm resto 1, que têm resto 2, até o resto n menos 1. Né? Certo? Então, isso que nós vimos aqui. Ó, né? O Zn sempre vai ter n classes, que são essas que eu descrevi aqui. Então, por exemplo, vamos olhar aqui, ó, detalhar, né, essa ideia. Então, a classe do 0 na congruência módulo 3, né, são os números inteiros m, né, que deixam o resto 0 na divisão por 3. E a gente sabe que esses números são o menos 6, o menos 3, o 0, o 3, o 6. Ah, faltou o 6 aqui, ó. Vamos escrever o 6 ali. Boicotei o 6, agora estou incluindo o 6. Os números que deixam o resto 1 na divisão por 3, né? Se a gente pega os positivos, né? O 10, o 7, o 4, o 1, vai de 3 em 3. Né? Então o próximo negativo é o menos 2, depois é o menos 5, depois menos 8 e assim por diante. Né? E os números que deixam o resto 2 na divisão por 3, 8, 5, 2, o menos 1, o menos 4 e assim sucessivamente. Né? Então vejam que esses números, né, que inicialmente lá no conjunto dos números inteiros, né, eles estão lá ordenados, digamos assim, né? Um vem um depois do outro, tá certo? No conjunto dos números inteiros, observa, vamos escrever aqui. A gente pensar assim, vamos pensar no conjunto dos números inteiros como um conjunto ordenado, né? Então, eu escrevi aqui vários elementos do conjunto dos números inteiros aqui, pessoal, para a gente visualizar e observar que quais são as características do conjunto dos números inteiros. Né? São números ordenados, tá certo? Eu sempre posso comparar, né, um com o outro. Por exemplo, se eu pego lá o 0 e o 5. O 0 a gente sabe que é menor que 5. Né? O menos 4 e o 2. O menos 4 é menor que 2. E entre dois negativos eu posso comparar também, por exemplo, o menos 3 e o menos 5. O menos 3 é maior do que o menos 5. Né? Sempre é possível comparar e dizer se um é maior que o outro, certo? Eles são gerados, digamos assim, pela soma de uma unidade a partir de certo? Então, tu vai somando um, vai obtendo os positivos, vai subtraindo um, vai obtendo os negativos. Né? Essa é uma forma de pensar na construção dos números inteiros. Então, esse aqui é o conjunto dos números inteiros que está ali escrito em forma ordenada. Quando eu faço esse tipo de equivalência aqui, né, dividindo os inteiros agora em conjuntos de números que deixam o mesmo resto na divisão por 3, eu estou subdividindo esse conjunto em 3 classes, certo? E isso vai me gerar, então, um outro tipo de conjunto, que é o conjunto dos números que são gerados pela congruência módulo 3. E só tem 3 elementos nesse conjunto. A classe do 0, a classe do 1 e a classe do 2. Tá? Então, aquele conjunto que tem infinitos elementos, que é o conjunto dos números inteiros, ele agora é dividido em 3 subconjuntos. E todos eles são infinitos. Ó. A classe do 0 tem infinitos elementos, assim como a classe do 1 e a classe do 2. Né? Só que agora o conjunto, o que caracteriza, né, cada elemento desse conjunto? Eles têm uma propriedade em comum. Né? Os que deixam o resto 0 na divisão por 3, os que deixam o resto 1 e os que deixam o resto 2. Esse N está parado aqui, que não tem que deixar aqui. Muito bem. Então, assim, eu posso dizer, né, que o 0, desculpe, é congruente a 3, que por sua vez é congruente a 6, que por sua vez é congruente a 9, e assim por diante até o infinito, né? Todos esses números são congruentes módulo 3, porque todos eles deixam o resto 0 na divisão por 3. Esses números aqui, ó, o 1, o 4, o 7, o 10, o 13 e assim sucessivamente,
são todos congruentes, módulo 3. E o que eles têm em comum? Deixam o resto 1 na divisão por 3. E a outra classe que existe no Z3 é o 2, o 5, o 8 e todo essa infinita sequência de números aqui, que é uma progressão aritmética de razão 3, todos eles deixam o resto 2 na divisão por 3. Né? E não existe nenhuma outra possibilidade. Na divisão por 3, ou deixa resto 0, são esses números aqui, ou deixa resto 1, ou deixa resto 2. E tem os negativos lá também. Né? Muito bem. Então, observa. Nesses conjuntos, né, como os elementos são equivalentes, tá, eu posso escrever duas operações, eu posso definir, melhor dizendo, duas operações de forma bem intuitiva, que não vai, e essa definição não vai depender da escolha dos elementos que eu utilizar para fazer a operação. Então, a classe x somada com a classe y é a mesma coisa que a classe do x mais y. E o produto dessas duas classes, x multiplicado pela classe do y, vai ser a classe do xy. Então é assim que eu vou fazer falta dizer aqui, né, a multiplicação. Então é possível mostrar que estas operações, elas não dependem de qual elemento eu utilizo para fazer a operação. Isso vocês já vão ver que interessante, né, as consequências desta definição e desta propriedade. Quer ver? Olha só. Vamos fazer aqui alguns exemplos. Vamos fazer aqui no Z3, tá? Observa que é o Z3. Ó, no Z3, nós vimos aqui. Ó. No Z3 só tem essas três classes aqui. Ó. Vamos copiar aqui para voltar lá. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu vá somar essas duas classes aqui. Ó. Tá? Vocês podem perguntar aí se tiverem dúvida. Tá? Eu estou fazendo aqui as contas e estou raciocinando aqui, tá? Mas se tiverem dúvidas, por favor. Como é que eu vou somar essas duas classes? Ó, eu vou fazer a soma, eu vou colocar a barrinha ali da definição e vou somar aqui, ó, 2 mais 2. Tá? Quanto é que dá 2 mais 2? Nós sabemos quanto é que dá 2 mais 2, né? Dá 4. Então vai ficar a classe do 4. Tá? Mas quanto é que é a classe do 4 no Z2, né? No Z3, né, pessoal? A classe de congruência módulo 3. Pensa assim, ó, qual é o resto na divisão de 4 por 3? Então, a divisão de 4 por 3, o resto é 1. Então, esta classe aqui é igual à classe do 1. Tá? Então, nesse conjunto, ó, neste conjunto, quando tu soma 2 mais 2, o resultado é 1. Tá? Então vejam que interessante, né? É um conjunto em que tu soma 2 com 2 e o resultado é 1. Tá? Agora vamos somar aqui o 2 com 1. Ó. Pela definição ali, né, pessoal? Quando eu somo essas duas classes, ó, eu tenho que fazer o 2 mais 1. Quanto é que é 2 mais 1? É 3. Então essa aqui é a classe do 3. Mas qual é a classe do 3 nesse conjunto? Ó, vamos olhar aqui. Ó. O 3 é igual à classe do 0. Ó. Porque o 3 ele também é múltiplo de 3. Ele está dentro lá do conjunto dos números que deixam o resto 0 na divisão por 3. Né? Então, quando eu faço a operação que dá... Opa. Se o resultado da operação
no Z3 é a classe do 3, isso equivale a dizer que o resultado, na verdade, é igual a zero. Então, essa classe aqui é igual à classe do zero. Né? Ou seja, a gente está fazendo uma operação, né? Estou somando dois elementos desse conjunto e o resultado é igual a zero. Claro, né, pessoal? Pensa assim, vamos pensar em termos, né, práticos. O que é a classe do 2? São os números que deixam o resto 2 na divisão por 3. A classe do 1 é a classe dos elementos que deixam o resto 1 na divisão por 3. Então, se eu sou um que dá resto 2 com outro que dá resto 1, o resto vai ser 3, mas na verdade 3 é múltiplo de 3, então é um número que deixa resto 0. Então, se a gente pensar em termos do resto, é mais fácil de entender, né, por que somando esses dois números, a classe resultante é a classe do zero. Né? Quer ver? Ó? Vou pensar aqui ó, na multiplicação. Ó. Então, eu vou multiplicar essas duas classes. Vai dar a classe do produto, é o produto das classes. Então, vai ficar 2 vezes 2 aqui dentro do símbolo da classe, que é igual à classe do 4, que a gente já viu ali na parte superior que isso aqui é igual à classe do 1. Então, quando eu multiplico essas duas classes, o resultado é 1. Certo? Então, multiplicar a classe 2 por 2, pela classe do 2, resulta em a classe igual a 1. Eu sei que no início é um pouco esquisito, mas depois a gente se familiariza, né? E aqui para exemplificar, é bom se eu multiplicar, vamos pensar assim, né? Eu pego um número que deixa resto 2 na divisão por 3. Multiplico por outro que dá resto 0, significa que o que dá resto 0 é um múltiplo de 3. Então, ao multiplicar por um que deixa resto 2, vai dar um múltiplo de 3. Vamos pegar, por exemplo, 5. 5 deixa resto 2, né? Vamos pegar o 6. O 6 deixa resto 0. Se eu faço 5 vezes 6, dá 30, que é um número múltiplo de 3, portanto, ele deixa resto 0 na divisão por 3. Então, ao multiplicar essas duas classes aqui, o resultado vai ser a classe do 0. Porque vai ficar, pela definição, né, aqui dentro, ó, 2 vezes 0, né, e isso é igual à classe do 0. É bem tranquilo, né? Quando a gente multiplica pela classe do 0, o resto é 0. Antes de eu seguir aqui, alguma pergunta? Tá, então eu vou seguir aqui na minha apresentação. Ó. Então aqui um primeiro exercício, tá? Que eu vou desenvolver aqui com vocês. Pede então para calcular todas as classes de equivalência módulo 5, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui, ó. Exercício. Calcular as classes de equivalência módulo 5. Então o que acontece? Tem que pensar assim, ó. Na divisão por 5, quais são os restos possíveis? Né? Ó, nós estamos pensando aqui, estou falando de divisibilidade de números inteiros. Tá? Então, os restos possíveis são 0, 1, 2, 3 e 4. Tá? Por exemplo, se eu pego um número, sei lá, vou pegar aqui um múltiplo de 5, 10. Tá? O 10 é 2 vezes 5 mais 0. Né? Então, o resto é 0. Agora, se eu pego um número 11, né?
O 11 vai dar resto 1. Então, vejam que então aqui eu tenho o resto 0, aqui eu tenho o resto 1. Então, vamos pegar agora o 12. Vamos fazer aqui um por um, para a gente olhar bem com calma aqui. O 12 vai dar 2 vezes 5, mais 2. Então o resto é 2. O próximo número, que inteiro, né, é o 13. E o 13 é 2 vezes 5, mais 3. Vou botar ele para cá. O resto é 3. E finalmente o 14, né? O último número que vai dar um resto diferente, quer ver? 14. É 2 vezes 5, mais 4. Então, quais são os restos possíveis? Isso que eu falei para vocês, né? Opa. Vai dar ou 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4. Porque agora no 15, né, já vai dar 0 de novo, o resto. Que é 3 vezes 5 mais 0. Então, estes restos aqui são as classes de equivalência na divisão por 5. Né? As classes de equivalência módulo 5 são essas 5 classes aqui. Né? Então, eu terei o chamado Z5, vai ser formado por essas classes aqui. Classe do 0, sempre tem, né? O elemento neutro. Então, são os números múltiplos de 5, né? O 5, o 10, o 15, o 20, o 25, o 0, o menos 5 e assim por diante, né? Esses são os números que fazem a classe de equivalência módulo 0. Aí tem a classe de equivalência módulo 1, né? Que são o próprio 1, o 6, o 11, o 16, o 21, né? São todos os números que deixam o resto 1 na divisão por 5. Tá? Aí vem a classe de equivalência módulo 2, os números que deixam o resto 2 na divisão por 5. Né? O 2, o 7, o 12, o 17, o 22, o 27 são todos números que pertencem à classe do 2. Né? Deixam o resto 2 na divisão por 5. Aí tem a classe do 3, os números que deixam o resto 3 na divisão por 5. O 3, o 8, o 13, o 18, né? E essa progressão aritmética de razão 5. E, finalmente, né, a classe do 4, que são aqueles números que deixam o resto 4 na divisão por 5. Como o próprio 4, o 9, o 14, o 19, o 24, o 29, todos esses números e os negativos lá, né? Que também vão deixar resto 4 na divisão por 5, como menos 1, menos 6, menos 11 e assim sucessivamente. Tá? Então, olha só que interessante, né? Quando a gente faz a divisão por 5, eu agrupo, eu divido o conjunto dos números inteiros em 5 classes. Né? E o que caracteriza cada uma dessas classes de equivalência é o resto na divisão de cada um dos números que está lá dentro por 5. Certo? Então, quer ver? Ó, este conjunto, né, como é que a gente efetua as operações de adição? Né? Vamos fazer aqui, mas isso a gente vai retomar, tá, pessoal? Vocês não se preocupem que essa é a primeira aula sobre esse assunto. Então, por exemplo, como é que eu vou somar a classe do 2 com a classe do 3? Né? Ó, a classe do 2 representa o conjunto dos números que deixam o resto 2 na divisão por 5 e
a classe do 3, os que deixam o resto 3. Então, se eu pego um número que deixa resto 2 na divisão por 5 e somo com outro que deixa resto 3, eu vou somar os dois restos, 2 mais 3 vai dar 5. Mas no módulo 5, o resto 5 equivale a resto 0. Né? Certo? Então, vejam, eu vou somar os dois. Isso aqui vai me dar, então, a classe de 2 mais 3, que é 5, e esta classe é igual à classe do 0, né? Porque o 5 é um múltiplo de 5, né? E os múltiplos de 5 pertencem à classe do 0, porque os múltiplos de 5, por definição, deixam o resto 0 na divisão por 5. Né? Então, 2 mais 3, nesse conjunto, é igual a 0. E aí, claro, né, pessoal, depois a gente começa, depois que a gente entende a lógica aqui, a gente vai automatizando. Bom, se 2 mais 3 é 5, então 2 mais 4 deve ser 1, né? Ó, 2 mais 4. Isso aqui vai dar o quê? A classe do 6. Bom, mas qual é o resto? Né? Na divisão de 6 por 5, o resto é 1. Então, esta aqui é a classe do 1, portanto, 2 mais 4 neste conjunto é igual a 1. 3 mais 4, né? Ó, se 2 mais 4 é 1, né? 3 mais 4 deve ser 2, né? Naturalmente. Então, vamos lá. Ó. Depois a gente começa a automatizar, quer ver? Vai ficar 3 mais 4 aqui dentro da barrinha, né? Isso aqui é a classe do 7. Mas quanto é que a classe do 7 é igual à classe do 2, porque o 7 deixa resto 2 na divisão por 5. Esse conjunto realmente, 3 mais 4. Por que acontece isso, né, pessoal? Porque esse conjunto só tem 5 classes. 0, 1, 2, 3, 4. Então, qualquer uma dessas operações tem que dar ou 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4. Não pode dar outro resultado, senão uma dessas classes. Por exemplo, 2 vezes 3. 2 vezes 3, ó. 2 vezes 3 a gente sabe que é 6. Então, aqui como é que a gente faz? Ó, o desenvolvimento. A gente multiplica aqui primeiro. Isso aqui vai me dar a classe do 6, que a gente já viu ali. Que a classe do 6 é igual à classe do 1. A classe do 6 é aquela classe que deixa resto 1 na divisão por 5. 2 vezes 4, né? Mesma coisa, ó. Vai dar a classe do 8. Né? Vamos fazer aqui. 2 vezes 4. Mas o 8 nesse conjunto é igual a 3. Né? Certo? Porque o 8 ele deixa resto 3 quando a gente faz a divisão por 5. Então, a multiplicação de 2 por 4 é igual a 3. Interessante, né? Então, esse é um conjunto em que as operações, tá, elas, tanto de adição quanto de multiplicação, só podem dar 5 resultados. Né? Então, a gente faz as multiplicações, ou faz as adições, enfim, e depois procura, na hora de expressar o resultado final, e a qual classe pertence o número resultante do produto. Né? Certo? Sempre estabelecendo aquela lógica. Procura o resto na divisão daquele número por 5. Bom, esses exemplos aqui eu vou deixar, pessoal, para a próxima aula, senão vai ficar muita informação. Né? Vou interromper aqui, ó. Então, eu vou encerrar por aqui hoje, eu vou encerrar um pouquinho antes, são 5 para as 10, né? Porque senão vai ficar muita coisa e aí acho que vai dificultar o entendimento. Esse é um assunto bastante abstrato e o uso das propriedades a gente vai trabalhar aí também na quarta-feira e na próxima semana, tá? Então, eu vou encerrando por aqui e eu vou processar aqui a gravação da aula de hoje, mas essa aula de hoje vocês não vão precisar para essa primeira atividade de avaliação, né? Vocês vão utilizar os resultados vistos nas aulas anteriores, tá? Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o que eu falei no início.
Não? Então tá, pessoal. Boa noite para vocês, tá? Até quarta-feira. Daqui a pouco vai estar disponível ali o arquivo correspondente à atividade de avaliação número 1, tá? Tchau, tchau. Tchau, boa noite.